internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e temos aí como convidado um profissional mais alto gabarito que nós vamos bater um papo. Renan Bastos, muito obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço, Kendi, agradeço o convite aí. Tudo bem, galera? Espero que a gente possa aí contribuir um pouquinho com vocês, viu? Perfeito. Renan, para os internautas que ainda não te conhecem, conta um pouquinho sobre você e depois nós vamos falar da sua atividade principal. Tá bom. Bom, meu nome é Renan Bastos, como o Kendi falou. Eu tenho 32 anos, e eu venho aí me descobrindo cada vez mais na área de humanas e a gente vai entrar bem nesse papo ainda, né? Eu costumo brincar que eu sou apaixonado por pessoas, desde muito novinho. Eu sempre fui um bom comunicador, né? Então, gosto muito de falar, de brincar, uma pessoa mais extrovertida. E sempre fui aquele menino na escola que ajudava a organizar os churrascos, as brincadeiras. Social, né? mesmo. Exatamente. Então, eu sempre fui muito brincalhão, isso me ajudou muito, né? A fazer amizades, a me divertir, a criar coisas. E confesso também que minha mãe passou uns apuros aí na escola que eu aprontava um pouquinho, viu, Kendi? Tá certo. Aprontava um pouquinho. Muda a rotina. Muda. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Acho que isso me ajudou a ir me conhecendo mais aos extrovertido, poucos. né? Exatamente. E quando você estava ainda no ensino médio, você tinha dúvidas da sua profissão futura? Nossa, essa pergunta é muito pertinente. Eu lembro desde muito novo que eu sempre gostei muito de saber como as coisas funcionavam, né? E eu falava, mas por que você aperta esse botão, acontece isso? E aí eu brincava muito de desmontar as coisas para ver e eu tentava remontar para ver se voltava no início, né? Tá. Algumas eu confesso que estava no Lego também? Exatamente. Mas o relógio era difícil. Exatamente. É bem por aí mesmo. E isso ajudou muito, eu acho, que entender o porquê das coisas e tudo mais. Mas eu não sei, minha mãe falou que eu sempre fui um menino bem objetivado, assim, sabe? Então, quando eu era muito novo, eu lembro que na época estava crescendo muito, tinha o boom das telecomunicações. E aí minha mãe, quando eu conversava, Renan, o que você vai querer fazer? Quando eu crescer, eu falava a única resposta que eu dava é engenharia. Quero ser engenheiro, porque me contaram que engenheiro que constrói as coisas. Eu falei, não, eu quero ser engenheiro, né? E aí, assim, no ensino fundamental, eu já ia bem em exatas, amava matemática. Certo. No ensino médio, já começava a ensinar as crianças, né, que estavam atrás, né? Então, sei lá, estava no segundo colegial, pegava a galera de 8ª série, 6ª série, dava muito reforço para essa galera. Legal. Comecei a fazer uma verbinha aí, né? É um plano B. Exatamente. Então, eu fiz isso daí. É bom, né? É bom. Ajuda e você aprende mais. Você tem que se reciclar sozinho. Exatamente. E isso me ajudou muito nesse desenvolvimento. Aí eu decidi prestar os concursos pré-vestibulinho na época, né? Que eram as escolas técnicas. Ok. E aí meus pais me colocaram na época num cursinho. Eu lembro que eu só estudava, assim, era absurdamente. E eu lembro como se fosse hoje, que era a final da Copa de 2002. O Brasil estava jogando com a Alemanha e eu fui prestar o vestibulinho para a Federal de São Paulo. Naquele dia? Naquele dia, no momento do jogo, inclusive, foi que rolou. Eu lembro que meu pai falou assim para mim ainda, olha, filho, pensa assim, você se preparou tanto, você não vai por causa de um jogo, imagina quantas pessoas também que não vão para assistir o jogo. Isso já elimina um pouco a concorrência, né? Exato. E eu passei em penúltimo pro curso de telecomunicações na Federal de São Paulo. E aí foi que eu comecei a minha parte profissional mesmo nessa área de exatas. Então, na Federal, 2 anos, né, a formação lá. E comecei fazendo telecomunicações. E aí foi que eu arranjei meu primeiro estágio. Primeiro estágio eu saí, fui trabalhar na Icomon, né? Conheço. Conhece bem a Icomon? Sim. Eu fui trabalhar na Icomon, fazendo a parte de operação, desenhos técnicos. Na época chamava SagriCAD, nem sei se é isso ainda. E, aí foi meu primeiro emprego. E uma coisa que eu conto que é interessante é que nesse primeiro emprego, quem arranjou foi meu pai para mim. Acho que uma mulher da Icomon bateu atrás no carro do meu pai. E aí, meu pai... presidente, será? Era dona? Era dona? Não era dona não. Não era dona não. Mas ela bateu no carro do meu pai, ela era de alguma área da Icomon. E aí meu pai falou assim, você não precisa arrumar meu carro, eu só preciso que você arranje uma entrevista pro meu filho.
E, putz, eu fui na entrevista, passei assim que eu arranjei meu primeiro emprego. Bacana, legal. Meu pai foi o visionário, ele que deu um empurrãozinho inicial. Exato, bacana. E aí, de lá pra cá, eu fui me desenvolvendo nessa área, né? Essa área de técnica, né? Eu sei que você também é engenheiro. Sim. E aí, depois eu fui para engenharia. Assim que eu saí do curso de telecomunicações, eu prestei FEI Mauá. E aí, acabei fazendo engenharia na FEI. Legal, bacana. Foram o quê? 6 anos, né? Que eu fiz noturno. Sim. Fiz 6 anos de engenharia lá, fiz engenharia elétrica como você. Legal, Fiz bacana. ênfase em eletrônica, não foi telecomunicações. Certo, ok. E aí eu comecei a trabalhar na área. 100% na área de engenharia mais voltada para essa parte técnica, né? Uma das coisas que eu sempre busquei era a relação com as pessoas, né? Mesmo fazendo engenharia, telecomunicações, eu sempre fui essa parte técnica, mas voltada para a parte comercial. Porque ciências exatas é assim, 1 mais 1 é 2. Exato. Nas ciências humanas, 1 mais 1 é mais que 2. Exatamente. Eu comecei a entender um pouco disso, Kendi. E aí, eu fui numa baita escola que para mim foi um dos empregos que me ajudou muito a me desenvolver, que foi a NEC. Ah, perfeito. A NEC. Ainda na Em Guarulhos? Não, Não, você estava em Guarulhos já. Não. Já tinha mudado de Guarulhos, ela estava na Consolação e na Paulista. Ok, que agora está na Angélica. Exatamente. Isso. Gosto muito da NEC, fiz muitos projetos. Nossa, é uma empresa, assim, foi uma escola para mim, eu sou muito grato a todos os meus amigos, aí fica um abraço para todo mundo, e me ajudou muito. Quando eu entrei na NEC era no São Luís, né? E uma das coisas que eu sempre fui na minha vida foi ambicioso, né? Fica a dica para vocês aí, viu? Ser ambicioso não é uma coisa ruim, as pessoas meio que deturbaram essa palavra, né? É verdade. Não, o ganancioso que fala assim, você ganha tempo. Isso. Você ganhando tempo, tendo foco e buscando aquilo que você quer, aí vai vir o dia. Exatamente. E eu lembro que na NEC, na entrevista, o Gerson, que foi o responsável por me contratar, Gerson Batoc, exatamente, isso, meu amigo, seu amigo, Gerson Batoc, me ajudou muito. Comercial. Ele fez a entrevista, eu lembro que na entrevista tem aquelas perguntas básicas, né? Exato. Onde você quer estar daqui 2 anos e tal. E aí eu lembro que eu fui o último a responder essa pergunta, onde você quer estar daqui 5 anos? E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei, eu quero estar no mínimo fazendo a mesma coisa que você está, numa posição igual a sua, contratando um estagiário para minha equipe. Nossa, ele achou essa resposta muito ousada, né? E naquele dia eu já tinha certeza que eu ia entrar na empresa. E aí de lá eu fui galgando minha carreira nessa área mais... Eu falo que é transformar o bit byte em benefícios para as pessoas, para as empresas como um todo, né? Sim. Então, meu trabalho dentro da NEC, quando eu comecei estagiando, era muito da questão do PABX, era Topaz, depois virou NEAX. E eu ajudava a montar isso, ajudava os executivos comerciais nessas propostas. Entendi. Então, me ajudou bastante, eu fui enveredando muito para isso. Você começou a tratar com pessoas, Exatamente. Exatamente. Tinha aquele pezinho técnico, mas cada vez mais voltado para a parte comercial. Desenvolvi minha carreira lá durante 5 anos. E, nossa, para mim foi um aprendizado grande. Legal. Depois fui parar de serviços. Aí a veia de empreendedor começou. Desde que eu estava na NEC, eu já falava, isso aqui para mim, toda empresa que eu trabalhei foi assim, Kendi. Eu falo que ser empreendedor, você pode ter seu negócio, pode estar dentro da empresa e ser empreendedor. Exatamente. Você pode ser um intraempreendedor, empreender com o dinheiro dos outros, né? Exatamente. E fazer o melhor lá dentro. Nossa, é perfeito isso. E eu era muito disso, ser um intraempreendedor. Empreendia com o dinheiro da empresa, né? Das pessoas que ali acreditavam em mim. E aí eu fui desenvolvendo minha carreira, mudei para algumas empresas, depois da NEC eu fui para uma outra multinacional grande, que é a Anixter, que é de distribuidor. Sim. Lá eu tive um baita professor também, que é o Pablo Bonino, hoje é CEO da empresa aqui no Brasil, uruguaio, gente boníssima. Sim. E aí, naquela parte começou a parte de rede lógica, né? Exatamente. Cabeamento, certificação. Exato, cabeamento estruturado, começou a mudar muito para 6, 7. Exato. E então eu ajudei muito, eu trabalhei muito com vários projetos, empresas grandes como a própria Telefônica, né? Eu fiz Pela idade você trabalhou bastante. Hein? Bastante. Eu fiz uma contagem semana passada, ou retrasada, se não me engano, são 11 a 12 empresas, Kendi, que eu passei aí nesse mercado aí. Desde a Icomon até hoje na minha própria empresa, são 12 empresas que eu fui passando. Fui estagiário na prefeitura, depois da Anix eu fui para Interactive Intelligence, depois virou Gênesis.
Na época da... Tudo isso é aprendizado. Isso, muito. Eu falo assim, eu costumo brincar que minha vida parecia aquela vida do Quem Quer Ser um Milionário. Parece que as coisas foram acontecendo e se moldando para que eu conseguisse chegar ao ponto que eu tô hoje, que é trabalhar 100% com pessoas, né? Bacana. Quando que deu esse estalo? Como que você começou aí a pensar na sua empresa? Muito bom. E também tem as dúvidas, né? Sim, muito. Tem assim, algumas possíveis certezas, mas tem muitas dúvidas também. Né? Exato. Quando eu tinha acabado de entrar na Interactive Intelligence e há mais ou menos uns 4, 3 anos atrás, e eu estava muito naquela, eu tinha feito um planejamento na minha vida, e quando eu atingisse 30 anos eu queria estar com um cargo, um salário, na época eu também namorava, então eu estava naquele, teoricamente, sonho que eu tinha tanto desejado, né? Okay. Então tinha um relacionamento super estável, estava com um emprego bom, ganhando mais do que eu tinha almejado. Só que aí algumas coisas na vida começam a vir para que você consiga se perguntar se é isso que realmente você quer, né? E na Interactive era um mercado de call center, um mercado bem sangrento mesmo, eu comecei a não me adaptar. E isso começou a fazer mal. É aquela sensação que talvez, internauta, você que está aí do outro lado, começa a levantar segunda-feira já meio que chorando, né? Eu costumo falar que é a síndrome da mosca do Fantástico. Você tem um produto excepcional, só que você não consegue vender porque a concorrência tem... Exato. Tem preços menores. Exato, é um desafio. Embora o seu produto seja melhor. Exatamente. Eu sofri muito disso, assim. E eu acho que também tem coisas que não tem a ver muito com o teu propósito, né? Hoje essa palavra está muito na moda, mas tem a ver isso. E eu lembro que na época eu sofria da síndrome do Fantástico, que algumas pessoas vão se identificar. Aquela musiquinha lá e a tristeza, né? Exatamente isso. Quando eu vinha a musiquinha, eu falava, tem que trabalhar. Eu lembro que eu conversava muito com a minha namorada. Esse é um sintoma para pensar se precisa mudar a vida. Acho que essa é a dica. Não mudar de empresa, mas mudar a vida. O jeito de encarar a empresa, o jeito de encarar a faculdade, o jeito de encarar a casa. Sim. Né? Sim. Eu acho que é um start. Para você que está ouvindo isso, talvez quando o domingo à noite começar a te incomodar por causa da segunda-feira, que alguma coisa na segunda-feira você tem que fazer diferente. Não necessariamente você precisa mudar de empresa, mas você tem que entender se o que você está buscando que te falta, né? Exato. E isso começou a bater muito forte para mim. Porque o certo é acordar com entusiasmo. Exatamente. É igual a gente tá aqui gravando já e já tá, né? Aqui, 9, 10 horas da manhã a gente já tá com aquela energia, né? Feliz. Exato. Começando a semana bem. E isso começou a me incomodar muito, Kendi. Então eu tive o que as pessoas falam que é a crise dos 30, né? A crise dos 30... eu estava com 28 para 29 anos, eu acho que antecipei um pouco essa crise dos 30 e eu comecei a me fazer muitos questionamentos. E aí foi um período bem desafiador para mim, porque foi a primeira vez que eu fui demitido. Então, foi a primeira vez que eu fui desligado de uma empresa. Isso para mim pegou bastante, de eu não ter me adaptado. É um luto, de qualquer forma. Exatamente. E aí, para corroborar como uma coisa não vem sozinha, né? Na época eu pensava assim... aconteceu várias coisas na minha vida, eu perdi minha avó, depois, nesse período também, minha namorada decidiu seguir o caminho dela, uma pessoa muito querida, que eu agradeço muito, que fez uma parte importante de jornada comigo. Depois eu perdi meu tio, e aí em curto espaço de tempo, 2 a 3 meses, eu vim do céu ao que eu chamei inferno na época, né? Isso fez eu entrar num quadro depressivo muito grande. E ali em depressão eu fiquei 2 a 3 meses, até ficava semanas sem tomar banho, não saía do quarto, né? Que aquele negócio de dorme, acorda. E pra mim foi tomar uma porrada na cara, porque eu achava que depressão é gente que tinha que levantar e trabalhar, gente que não tinha o que fazer. Então foi um processo bem desafiador para eu quebrar alguns paradigmas internos e me desenvolver. E aí uma das coisas que me ajudou muito desse processo foi fazer treinamento. Então na época... eu tinha feito um treinamento chamado Leader Training, é um treinamento famosíssimo, também de novo, né, de uma cultura japonesa, vem de lá, e me ajudou muito, Kendi, assim, isso fez a minha cabeça explodir e realmente eu mudar alguns padrões de comportamento, né. O Leader Training é um treinamento fantástico para as pessoas que querem se autoconhecer. E só tem desenvolvimento se a pessoa quiser. Exatamente. Tem que se permitir. Exatamente. Se a pessoa não se permitir, parece que tudo que a gente falar aqui não vai servir. Seguindo aquele padrão normal, aquelas regras normais. Mas a expansão vai depender da pessoa.
Perfeito. E para mim isso foi o que me ajudou. Acho que uma das coisas que me deu força muito foi minha família e de olhar que eu era um elo fundamental ali de sustentação, um pilar forte. E eu falei, pô, se não for por mim agora, eu preciso fazer para levantar minha família que estava num período bem complicado aí, emocionalmente falando. Sim. E nossa, mudou minha vida da água para o vinho. Depois dali eu falei, por que muitas pessoas não têm conhecimento disso, não estão olhando para isso? E aí eu comecei realmente a estudar e me aperfeiçoar na área de humanas, né? Fui fazer formações em PNL, depois hipnose e fisiognomonia, e aí costumo dizer que assim, fui picado pelo bichinho ali do desenvolvimento humano e desde então, há 4 anos atrás, eu venho me aperfeiçoando nessa área. E para ficar bom tem que treinar. Tem que treinar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses treinamentos, eu usava muito minha família de cobaia, né? Os amigos mais próximos, principalmente hipnose, né? Que ainda assim é um tema bem... E alguns tinham medo, né? Exatamente. Você fala hipnose... Não voltar, né? Eles falam... Durma e não volta mais. Não, as principais perguntas que eles falam assim, eu não vou voltar, eu vou te falar coisa que eu não queria, eu vou ficar pelado aqui. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. E aí eu costumava... brincadeira, churrasco, confraternização, fazer algumas brincadeiras. E era uma forma de eu treinar as técnicas. Isso, sem dúvida. E aí e analisar o comportamento das pessoas também. Perfeito, assim. E é legal, porque por mais que seja uma brincadeira, você já está tratando alguma coisa interna ali. O sistema da pessoa sabe o que ela está precisando ali. Mesmo sendo uma brincadeira de churrasco, ajuda. E a hipnose por si só já é um ansiolítico. Hoje o mal da humanidade é um pouco da ansiedade. O mal do século é a ansiedade. É isso aí. Então, querendo ou não, eu estava corroborando ali para ajudar as pessoas. E para mim foi uma descoberta, assim. Eu descobri ali uma das coisas que as pessoas falam, René, você descobriu o seu dom. Eu falo assim, Kendi, dom existe? Olha, eu prefiro falar o seguinte, vamos supor que o Kendi tem um dom, tudo bem? Se ele não treinar, se ele não focar ali, não sei, talvez eu que não tenha esse dom, estou muito focado, estudando, treinando, eu me aperfeiçoe melhor do que você. Exato. Então, eu costumo falar assim, eu não acho que dom existe, eu acho que existe o seguinte, você tem uma facilidade para desenvolver ou ter algo. Agora, se você não treinar e não se dedicar, não vai adiantar nada. Exatamente. Então, era uma das coisas que eu ficava assim, não, tem que treinar. E é um pouco da história que a gente fala do micro e macro ciclo. São 10 mil horas para você ficar bom naquele negócio. Então, comecei a treinar absurdamente, fazer outras formações, ouvir de diferentes profissionais. E outra, a maioria das coisas você vai estar fazendo de graça. Exatamente. Para treinar. Exatamente. As pessoas que já fazem uma formação, não, eu sou profissional, vou começar a ganhar dinheiro, não tem prática. Exatamente. E eu costumo dizer, existem algumas coisas que banalizaram, mas, pessoal, aqui vai uma dica minha, assim, né? Pô, existem profissionais e profissionais, existem médicos e médicos, psicólogos e psicólogos. É a mesma coisa para as novas formações de hipnólogos, coaching, pessoas que trabalham com comportamento, treinadores, treinamentos. Hoje em dia deu um boom disso, né? Mas é Darwin. Exatamente. Né? Não é o mais forte nem o mais inteligente. É aquele que se adaptar, aquele que é forte, aquele que acreditar mais em si mesmo. É porque isso para tirar as incertezas. Isso que vai fazer que, conforme esse boom for diminuindo, e eu acredito que já está... Aqueles que realmente se estabelecerem, que se adaptarem, que tiverem diferenciais e de verdade estão preocupados com as pessoas é que vão ficar se posicionar. Quando você começar a fazer as coisas por profissionalismo e prazer, e não por obrigação, é aí que você está sendo um grande profissional. Exatamente. E aí nasceu a minha empresa. Foi no meio desse turbilhão todo de coisas, eu, através desses treinamentos, consegui muito mudar, sair daquele quadro depressivo, ajudar a levantar minha família também nisso. E aí foi que eu falei, pô, ninguém mais que estiver perto de mim vai passar e sofrer essa dor. E o nome, como é que você escolheu? O nome, isso é uma coisa bem bacana. Eu sempre, desde muito garoto, gostava muito de animais, assim. Eu tinha um cachorro, na época chamava Maradona. Né? Não era por causa do jogador, não. Não era por causa do jogador, não. Era por jogador, não. Tinha uma novela na época que tinha um cachorro grandão, chamava uma Maradona, e eu gostava, pus o nome do meu cachorro. E eu sempre gostei de cachorro e tal, mas eu gostava muito de husky. Apesar de eu não ter tido o husky siberiano. Certo. E tive uma vivência, Kendi, que quando a empresa nasceu, uns 2 anos atrás, de regressão, e aí nessa vivência eu era um lobo.
Legal, bacana. E aí, nessa vivência que eu era o lobo e tudo mais, e não sei o quê, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a alcateia, o que os lobos pregam. Nossa, a organização deles, perfeito. E aí eu me identifiquei. Como eu sou uma pessoa quase um pouquinho ambiciosa, eu falei, poxa, colocar o nome da empresa de lobo, eu acho que não tem um significado. E aí eu falei, pô, eu quero que minha empresa seja uma empresa de referência internacionalmente. E aí surgiu a Wolf. A Wolf Treinamentos, o Wolf de lobo em inglês, ela soou melhor. E aí, para mim, isso foi um grande aprendizado. Perfeito. Atualmente, as pessoas estão nos assistindo para marcar alguma entrevista com você, alguma consulta. Como é que o que você oferece hoje para essas pessoas? Muito bom. Tanto eu quanto todo o meu time aí, nossos profissionais da Wolf Treinamentos, o nosso grande foco é treinamentos de alto impacto, treinamentos de alta performance. Então, a gente faz treinamentos, por exemplo, como Leader Training. Eu acho que eu sou um dos treinadores mais novos no Brasil, habilitados a dar esse treinamento, mas a gente colocou os nossos temperos ali, deu uma atualizada, uma tropicalizada nesse treinamento. Então, é um treinamento de imersão, a gente trabalha 4 sentimentos básicos, né? Que é a alegria, a tristeza, a raiva e o medo, e isso ajuda as pessoas a se conhecerem. A gente tem treinamentos de inteligência emocional e a gente faz atendimentos terapêuticos, tá? Eu não sou psicólogo, a gente tem uma psicóloga que está se formando recentemente na equipe, mas a gente trabalha com terapia ocupacional. Seria uma terapia, na verdade, opcional ali para as pessoas que tentaram alguns caminhos e não deram certo. Principalmente com programação neurolinguística e hipnose, seja ela ericksoniana ou hipnose clássica. Uma das coisas que ajuda muito as pessoas entenderem um pouco mais e ajuda muito a gente a mapear é a fisiognomonia, porque eu sou um dos especialistas em leitura facial. Certo, legal. E aí ajuda muito a gente a entender tendências de comportamento. Então, eu costumo brincar e dizer o seguinte, a Wolf veio para fazer como se fosse uma ferramenta, como se a gente fosse uma instrução para que você, que seja o condutor, consiga ali entender um pouco mais seus comportamentos e principalmente, quem diga uma coisa que você falou aqui, sair do padrão. Exato. Então, isso é bacana. E eu acredito, para os internautas, principalmente aqueles que não estão satisfeitos na empresa ou no curso que está trilhando, está com uma série de dúvidas, tem muitas incertezas, aí vale a pena fazer um curso desse. Sim, eu acho que assim, para as pessoas que querem se conhecer de verdade, para você que quer realmente mudar a sua vida, quer começar 2019 diferente, sair daquele padrão de coisas que você sempre fica repetindo e não sabe por quê, vem nos procurar, acesse aí www.wolftreinamentos, Wolf é W-O-L-F, treinamentos, S no final.com.br, e lá vai ter nossa agenda, nossos treinamentos, vai ter toda a equipe lá, você vai ver depoimentos, coisas. E eu estou à disposição. Entre em contato com a gente, o que a gente puder ajudar para que você se conheça melhor, Perfeito. A gente fica à disposição. Você quer deixar um telefone também? Quero. Dentro do site da Wolf tem um telefone, eu vou deixar o meu telefone aí para que vocês entrem em contato com a gente, é 9... 11, né? DDD 11, importante, DDD 11 97424-5308. Você vai falar diretamente comigo e eu estou à sua disposição no que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. Costumo brincar que a gente quer a nossa missão, né? Depois você descobre a sua missão. Eu falo, a minha missão de vida hoje, a missão da Wolf é ajudar as pessoas a se conhecerem e potencializar seus resultados. E realmente, pessoal, isso é muito importante. Tem muita gente que chega no final da vida e não soube aproveitar bem. Exato. Não soube o seu potencial. As coisas foram acontecendo, foi empurrando com a barriga. E a pessoa não realizou os sonhos que deveria realizar. Exato. Então, deve-se ter aí um momento de reflexão, né? E pode ser qualquer estágio da vida, viu? Sim. Eu costumo falar que não importa se tem 10 anos, 20 anos, 50, 80 anos. O que importa é seu espírito. Se você acreditar, se você realmente olhar hoje e falar, eu estou 100% satisfeito com tudo que está acontecendo na minha vida, se você demorou para responder, a resposta não foi sim de primeira, você precisa buscar ajuda. Acho que o principal ponto ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Exato. E é importante você reconhecer que você precisa de ajuda. Beleza. Fernando, muitíssimo obrigado. Obrigado, Kendi. Espero que você volte outras vezes aí para trazer mais conhecimentos para a gente. Com certeza. Obrigado, galera. E como a gente fala na Wolf, au! Sem dúvida. Obrigado. Notas, os agradecimentos, então, a esse grande profissional, Renan Bastos,
nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.